Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, no vídeo de hoje, turma, fundos imobiliários que ainda estão descontados, ainda estão baratos. Turma, esses fundos imobiliários, na minha visão, não é recomendação de compra, eles foram esmagados. Acho que até o mercado pegou muito pesado com eles, né? Agora a gente teve uma queda aí da Selic, baixou um pouquinho e tem muita gente que vai olhar para a renda variável, a gente sabe disso. E mesmo que não baixe, turma, tem gente comprando fundo imobiliário. Né? Por quê? Porque ainda tem oportunidades. Inclusive, eu comprei uns fundos imobiliários aí também. Agora, turma, por que esses fundos imobiliários? Será? Vamos dar uma olhadinha? Mas antes de mais nada, eu quero saber o seguinte de você, ô criatura maravilhosa. Comenta aqui embaixo comigo. Qual é um fundo imobiliário que você acha que de repente está barato? Poxa, Carol, tá descontado, eu gosto desse fundo, né? Por quê? Comenta aqui embaixo, mas compartilha, porque os seus amigos, colegas aqui também querem ver, tá bom, turma? Bom, vamos lá, gente. Hoje eu vim falar do nosso patrocinador aqui, que paga as nossas frutas do mercado, mas é um patrocinador muito bom, tá, gente? Que é a Coinbase. O que é a Coinbase, pessoal? Ela é uma das maiores exchanges do mundo que você pode investir em criptomoedas com segurança, tá bom? E olha só, você quer ganhar R$ 20 em Bitcoin? Você quer ganhar R$ 20 em Bitcoin? A Coinbase está te dando isso. Como é que você vai participar dessa promoção, tá, turma? O primeiro passo, você vai clicar aqui, tem que ser por esse link ou por esse QR Code da tela. Você abre a sua conta gratuitamente, tá bom? E você vai colocar R$ 10 ali em qualquer cripto que você queira, certo? Em 48 horas, a Coinbase vai te devolver, vai pôr na tua conta mais R$ 20 em Bitcoin. E aí você faz o que você achar melhor, né? Vou sacar para tomar uma cerveja. O melhor que você pode fazer é continuar investindo. Tá bom, turma? Acredita em mim. Continua devagarinho, vai com juízo e lembra, Coinbase, quem que coloca dinheiro lá? O governo americano. Então, quer dizer, segue rígidas regras, certo? Mas tem que ser por esse link que está aqui embaixo para participar dessa promoção, abrir tua conta ou pelo QR Code. Agora vamos lá? Vamos já para o nosso primeiro fundo, né? Que é um fundo que está sendo muito falado pelos analistas, que é o TRXF11. Pessoal, esse fundo ele tem muitos imóveis, tá? E ele é um fundo que a gente fala de renda urbana. Por quê? Porque, por exemplo, ele investe muito em supermercado, né? Que é um imóvel que todo mundo precisa. Carol, você se preocupa com isso? Você se desespera? Não, porque ele investe em mercados diferentes. O TRXF11, ele é um fundo que eu conheço o gestor, ele é muito bom, eles têm uma boa gestão, tá certo? E uma coisa, gente, ao longo da história, ele tem ali um dividend yield próximo, né? Nunca teve ao longo da história, ele teve ali um dividend yield próximo a 1% ao mês acontecendo agora. Quer dizer, 1% ao mês tá pagando muito bem. E mas teve gente que falou: "Ah, não vou, o TRX está passando problema". Engano seu. O TRX tem uma belíssima gestão, tá, turma? Os gestores sabem o que estão fazendo. E outra, né? Ele investe ali em principais imóveis que ele aluga para grandes varejistas. E não é tão simples você mudar um mercado que está, de repente, aqui do lado do meu bairro para um outro bairro, de repente, que fica 40 minutos do meu bairro. É diferente a logística, você entende? Então, ele já tem essa localização muito boa. E vamos falar isso, pessoal, olha só. É, quando você vê um dividendo, não é só o dividendo, tá, gente? Tem fato relevante do TX também que tem que, prestar atenção, tá? A cotação hoje, uma cota, tá R$ 91,09. Olha isso, dividendo de entregas nos últimos 12 meses, eu quero só te lembrar que é limpinho no teu bolso, tá? Quase 13%. Aí você vai falar, Carol, eu invisto na renda fixa, tudo bem. Mas olha isso aqui, 13% de aluguéis no seu bolso isentos de R. Né? Ou seja, você não paga imposto de renda. Então, muita gente usa para renda passiva, inclusive eu, turma, né? Para fazer aposentadoria. Carol, você gosta de fundo imobiliário? Eu gosto, tá, turma? Olha o PVP dele mostrando um desconto, né? Tá 0,91. Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês de uma forma mais simples, para vocês entenderem o que é o P sobre VP. Por quê? Muitas pessoas não sabem e não tem problema nenhum, a gente está aqui para isso, tá bom? Imagina que você tem uma casa, certo? Sua casa vale aí R$ 300 mil. Se eu falar para você assim, olha, eu te pago 400 mil, significa que a casa está mais cara do que ela vale. E aí a gente fala que o preço da cota está mais cara
do que realmente ela vale, do que realmente aquela casa vale, só para você entender. Então tá caro. Se eu chegar para você 300 mil a casa e eu te ofereço 200 mil, opa, tá barato. Então a gente fala que o PVP, né, o preço da cota, perante o valor patrimonial, tá barato. Então aquela cota tá barata perante o valor patrimonial. E se tiver 300 mil e eu te oferecer 300 mil na casa, o preço está justo, está valendo, é o que vale a casa. Certo, pessoal? A liquidez diária está bem alta, né? 21,31 aqui, a gente vê que é uma liquidez altíssima. E, pessoal, olha só, né? A gente vê a cotação, ó, o gráfico subindo, né? Teve uma queda aqui, mas ao longo desse tempo, pessoal, esse fundo, ele se posiciona muito bem no gráfico, né? É um fundo que a gente chama de tijolo, é um fundo que ele tem aqui uma vacância mínima, tá com 0,46 de vacância física, acho pequena, tem 269 mil cotistas, ou seja, tem um número relevante de cotistas, e o último rendimento pagou 0,93, né? Por cota, tá, turma? Isso é importante a gente falar. E aí, quando você olha aqui a barra azul, veja, ele continua pagando, ele sempre está remunerando os cotistas. Então, isso é importante, porque o cotista ele quer ter previsibilidade muitas vezes. Tem muito cotista que quer ver, opa, esse dinheiro no meu mês vai cair? Claro, às vezes cai, mas sempre tem assim uma noção de previsibilidade. E aí aqui a gente fala, olha lá, bem colorido, que eu gosto, né, gente? Acho que vocês também, muitos, o fundo, ele tem que ser multimóvel, né? Tem que ter mais inquilinos, porque senão ele passa um problema, acaba dando problema ali com a vacância física, se ele tiver menos inquilinos, né? Tá em São Paulo, tem 36 ativos, a gente vê bem colorido, 7 em Goiás, 5 em Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, 4, né? Tá em todos os estados, Pará 3 praticamente, Paraíba 3, Sergipe 2, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Piauí, a gente tem um bem colorido. Aí a gente tem Extra, Loja Açaí, nossa, eu adoro açaí, eu compro um monte de coisa lá. A Pão de Açúcar, pessoal, lembrando, o pessoal ficou assustado, por quê? Vamos recapitular lá atrás, o Grupo Pão de Açúcar pediu uma recuperação extrajudicial, exato, menino QI alto, obrigado por me lembrar. Recuperação extrajudicial, pessoal, é o seguinte, eu estou devendo os credores, mas os credores podem me ajudar de alguma forma? Muitos credores já aceitam, porque o Pão de Açúcar é um grupo enorme. Não faliu, tá? Faliu, vai fechar, não é isso, tá bom, gente? Muita gente se assustou. Não se assuste, o Grupo Pão de Açúcar, ele vai se recuperar. Se Deus quiser, e todos os grupos vão se recuperar. E o Pão de Açúcar é uma marca enorme, né? Aí a gente vê aqui, ó, também, né, como eu falei, aqui a gente vê o Extra, que é um mercado grande. Então, assim, tem bastante inquilino bom em muitos lugares. E olha a vacância, né? Baixinha, baixinha. A gente vê essa barra azul praticamente completa, né? A barrinha ali amarelinha, vamos falar assim, nem aparece. O valor da cota hoje 91,09 e mais pelo valor total patrimonial que esse fundo tem e representa, deveria ser R$ 99,98, né? Um pouquinho descontado ali. Tem um valor patrimonial grande de 6,24 bilhões. É bastante dinheiro. Então, turma, só para não assustar vocês, teve muita gente que falou: ai meu Deus, 10x, F11 caiu muito, o que eu faço? Eu não vendi. Por quê? Não é falência, tá bom, gente? É extrajudicial. É diferente de falência, tá? Do Grupo Pão de Açúcar. Pessoal, e aí a gente vem para um fundo que muita gente gosta e me pergunta, que é o GGRC11. Esse fundo, pessoal, ele combina exatamente o que muitos gostam, que é renda, né? E também desconto. Porque ele gera renda, né, através dos aluguéis, mas ele está descontado. E muita gente me pergunta, eu vou falar depois se eu invisto ou não, sobre esse fundo. Teve muita gente que preocupou, eu acho que ele caiu, ele foi assim, derrapou muito, foi muito, assim, o mercado deu uma porrada grande nele, mas ele é um fundo de galpão logístico muito falado e muito bom, tá? Tem muita gente que tem. Agora, pessoal, ele trabalha com imóveis ligados à logística, né? Ligados aí ao setor industrial, né? Galpão, que é um ramo, pessoal, que na minha visão é um ramo excelente. Por quê? Porque os galpões são muito necessários para o e-commerce, né? Para as empresas que utilizam ali para pôr o estoque. A gente sempre fala muito disso aqui. Então, a gente vê que ele também vem negociando ali numa faixa atrativa, principalmente olhando o rendimento mensal próximo a 1% ao mês. Gente, eu quero deixar vocês mais tranquilos também, né? A economia a gente vê algumas, né? Poderia estar melhor? Poderia. Mas tem muito galpão forte, empresas grandes, elas conseguem lidar com crises.
Então não tem esse desespero tão grande, porque às vezes a pessoa fala assim, putz, eu estou desesperado, vai derrapar tudo, vai... Pessoal, grandes empresas, grandes negócios, tá? Grandes fundos, grandes negócios. Então fiquem tranquilos aí, não fiquem desesperados. Olha lá, né? 10,14 é um fundo base 10, por isso muitas pessoas começam aí pelo fundo base 10. 11,87 pagou aqui de dividendo, né? Nos últimos 12 meses de rendimento, quase 12%. O PVP também 0,91 e a gente vê uma liquidez aqui de 8,79 no gráfico. Olha só, a gente viu que ele caiu, derrapou, mas ele já vem subindo normalmente, né? Vai chegar uma hora que esses fundos não vão mais estar baratos. Aí, como eu falei, está no segmento logístico, industrial, né? É um fundo que tem uma vacância de 0,20%, uma vacância muito pequena. A taxa de administração aqui 1,10% ao ano. Ó, tem bastante cotista também, 329 mil cotistas, né? E o último rendimento pago 0,10 centavos por cota. A gente vê aqui o dividendo, olha lá, né? Sempre remunerando os cotistas. Claro, a rentabilidade agora presente não significa rentabilidade futura, mas a gente vê ali pelo passado que ele sempre está remunerando os cotistas, ou seja, tem um histórico esse fundo, né? E eu gosto de olhar o médio ali 10,01. E aí nós vamos olhar aqui, turma, lá, muitos imóveis, né? Tem 11 ali em São Paulo, 5 em Minas, tem Rio, 4, Paraná, 4, Goiás, 3, e Bahia, Pernambuco, Mato Grosso, Paraíba, Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem um. Então, ou seja, multimóvel, diversificado, bons galpões, e para muita gente que está começando, e que maravilha, ele é um fundo base 10 e que pagou bons dividendos. Vamos ver aqui, ó. Ele tem a Erig. Você que quer ter aí Ambev, muita gente gosta da Ambev. Também tem a Ambev. A gente vê aqui, ó, CD Campinas, que é um lugar, né, tá crescendo demais. A gente vê Ambev em Guarulhos, Santa Cruz, em Goiás. A gente vê aqui Riso Bacter, no Paraná. Então, quer dizer, Invest Bentley, no Pernambuco. E aí, olha a barrinha, tava ali um pouquinho amarela. A gente vê que nesse mês o Renanzinho vai pôr a seta, mas agora, ó, já baixando a vacância, praticamente zerada. Hoje, pessoal, o valor da cota é 10,14. Pelo que ele tem, ele deveria valer 11,18 a cota. Então, é por isso que são oportunidades, né? A gente vê essa queda e a pessoa às vezes fala, ah, não vou comprar porque tá ruim. Não é que tá ruim o fundo, ele tá barato agora, mas daqui a pouco ele já não tá mais, que é o que aconteceu com vários fundos que a gente falou durante aqui com vocês, né, pessoal? Pessoal, vamos para o nosso próximo fundo, que ele é muito interessante. Ele era uma 11. E aí agora ele virou PMLL11, uma 11, pessoal. Ele é um fundo bom, né? Já sempre era um fundo bom e virou PMLL11 depois aqui do grupo Gestão Pátria, né? Que aliás está fazendo uma gestão incrível, uma gestão muito boa, tá? Ele tem shoppings, ele só investe em shopping, tá bom? E esse fundo hoje ele está com uma ocupação perto de 96%. Ou seja, praticamente vago, né? Tá mantendo ali também o pagamento por cota de R$ 1 e tá negociando aí abaixo também do valor patrimonial, né? Continua se movimentando, ele vem comprando participações de outros shoppings, isso é importante, vai aumentando o portfólio, né? E isso é bom também para a gente pensar no aumento de dividendos, tá bom, turma? Olha só, a gente vê aqui a cotação dele, 108,14, ele teve um rendimento de 10,05%, nos últimos 12 meses. O PVP dele está em 0,92 ainda, tá, turma? Os fundos de shopping estão começando a subir. Teve muito fundo de shopping que estava barato, já não está mais, né? Liquidez diária 4,59, olha lá, né? O gráfico mostra isso claramente para a gente da cotação ajustada. Ele teve ali uma baixa na pandemia, mas agora ele já volta a subir normalmente, né? Então tem muita gente, muito analista de olho. Lembrando, né, meus amores, não é recomendação, tá certo? Estude os ativos, eu sempre falo muito isso com vocês. Hoje a gente tem ferramentas, aqui o Investidor 10, que é o que eu uso, tem muita informação para que você não entre em fundos, de repente você não conheça, tá bom? Que você não saiba muito, não veja os fatos. É muito interessante, é muito importante e interessante que você saiba disso. Pessoal, olha só, né? Investe só em shopping, tem uma taxa aqui de 0,50%, na minha opinião, uma taxa baixa. Tem 129 mil cotistas. A gente vê uma vacância pequena, 3,80%, vacância física, e o último rendimento de R$ 1 por cota. Tá bom, gente? E o dividend yield atual ali, ó, a gente falou, né? O rendimento
nos últimos 12 meses, 10,05, e o médio em 5 anos, 8,74. Olha lá a barra azul, né? Mostrando mês a mês, aquele aluguelzinho que cai na nossa conta e depois a gente reinveste, vira bola, vai fazendo uma bola de neve. Olha lá o que a gente vê, né? Sempre ali remunerando os cotistas. E a gente gosta muito disso, não é verdade? Olha lá, a gente vê os ativos, tem 7 no Rio, 4 em São Paulo, Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Bahia tem 1, mostrando aqui também diversificação aí dos shoppings. Tem o Shopping Parque Sul, no Rio, Tabuão, em São Paulo, a gente vê aqui o Boulevard Shopping Feira, na Bahia, Maceió Shopping, eu adoro Maceió, meu Deus, como eu gosto desse lugar. Maceió Shopping, Parque Lagos, no Rio, a gente vê aqui bons shoppings, Shopping Bauru, Boulevard Shopping Bauru, também adoro Bauru, Campinas, eu gosto de tudo aqui, Campinas. Então, pessoal, tem bons shoppings. E aí a gente vê aqui, né, a linhazinha ali amarela, né, não falei beijinha, né, praticamente muito, mas muito pequena perto da ocupação, que é a barra azul. Seria justo, pessoal, hoje o valor da cota é 108,14, mas o justo aqui que a gente vê seria 117,23. Então, um desconto bem, assim, alto, né? Embora seja do PVP 0,92, a gente vê uma diferença ali de um valor alto no patrimonial. E esse fundo tem um valor patrimonial de 1,64 bilhão. Então, turma, a gente traz aqui para vocês fundos que nós estudamos, que os analistas trazem, né? Eles falam, a gente vê carteiras recomendadas, não uma, só duas, e a gente fica, às vezes, turma, aqui 4, 5 horas para estudar o fundo. Porque a gente não pode vir aqui ser irresponsável ou não trazer a verdade. Então, como forma de agradecimento, se você gosta daqui, dá o seu like, de coração mesmo, vocês ajudam muito o nosso canal. Compartilha para o YouTube entender que a gente faz um bom trabalho, gratuito. Dá o seu like, já confere também se você está inscrito, inscrita. Teve muita gente que caiu e nem sabe. Veja aqui e já ativa o sino. Por quê, Carol? Para você receber novos vídeos. Tá bom, turma? E aí eu quero saber, eu fiz lá a pergunta no começo, qual é um fundo que você acha que está barato e que você gosta, né? Poxa, Carol, eu tô comprando, é bom, fundo barato. Comenta aqui embaixo, seus colegas. Tá certo, pessoal? Um beijo para vocês, aproveitem, tenham oportunidades. Eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, turma. Um beijo. Ó, quem investe futuro agradece e até o próximo vídeo.